Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o pastor Leonardo Volk e hoje nós vamos compartilhar novamente a palavra de Deus. Mas eu quero hoje falar sobre um assunto muito específico. Falaremos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um tema muito importante, aliás, um dos temas mais discutidos no nosso trabalho evangelístico. Muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas ainda, infelizmente, acreditam terem cometido este pecado. Por isso é importante nós falarmos sobre esse assunto para que você seja livre, de uma vez por todas, da falta de entendimento e da culpa. Amém? Mas antes eu quero deixar aqui um convite que você acompanhe o nosso podcast diário. Seja Valente é o nome do nosso podcast. Quando você digitar isso na barra de pesquisa do Spotify, do Deezer ou do Spreaker, você vai encontrar o nosso podcast. Seja Valente e ao lado tem o nome Valentes da Libertação acompanhando. Este podcast é uma obra missionária da Missão Evangélica Valentes da Libertação. Então eu peço a você que acompanhe, divulgue para os seus amigos, fale para as pessoas que você conhece, enfim, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, porque assim muitas pessoas conhecerão mais da palavra e certamente você será canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos lá. Então diz assim, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 28, 29 e 30. Na verdade vos digo que todos os pecados e toda a sorte de blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam está possesso de espírito imundo. Amém? Vamos voltar a alguns versículos. Vamos lá para trás, no versículo 20, para a gente entender sobre o que é a blasfêmia dos mestres da lei. Você também encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 32, e Lucas, de 11, 14 a 23. Diz assim, então Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão, de modo que nem conseguiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Mas os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam, está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Veja, assim Jesus, chamando-os para si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Chegou o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar. Só então saqueará a sua casa. E aí vamos para o 28. Na verdade vos digo que todos os pecados e toda a sorte de blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno pecado. Amém? Então aqui os mestres da lei, os doutores da lei, que eram homens encarregados, especialistas no estudo e explicação da lei, segundo a Torá, estavam ali questionando a autoridade de Cristo. Estavam ali questionando quem era aquele que vinha tomar o lugar deles em explicar as verdades de Deus. Obviamente, os mestres da lei, seguido também de fariseus e alguns outros grupos, tinham um problema muito sério de vaidade. Eles não podiam perder o poder e o controle que eles tinham sobre as pessoas, porque, obviamente, sobre a teocracia na qual eles viviam, eles tinham como controlar as pessoas e influências políticas. Então, para eles, Jesus era um agitador. Jesus era uma pessoa que chegava e começava a balançar as bases de controle. E ainda assim, sabendo, porque eles viam e enxergavam todos os milagres que Jesus Cristo operava, ainda assim eles questionavam.
Mas veja, o questionamento nesse texto não é o fato de eles olharem e não entenderem. O questionamento é que eles sabiam que Deus operava através de Jesus. Eles tinham as provas concretas de que Jesus era usado por Deus. Era ali o Filho de Deus. Mas eles preferiam negar essa existência, sabendo claramente de que faziam isso para levar o povo a desacreditar a Jesus. Então olha que coisa interessante. O pecado contra o Espírito Santo basicamente é quando nós atribuímos ao demônio uma ação de Deus. Quando nós sabemos que é Deus quem faz algo através de Jesus Cristo, mas ainda assim, nós sabendo, tendo consciência deste ato, e estando claro para nós de que é Jesus quem opera, ainda assim nós entregamos na mão do diabo e dizemos que é dele. Foi exatamente isso que os mestres da lei fizeram. Para desacreditar a Jesus, eles preferiram criar uma calúnia. E caluniaram a Jesus, sabendo que caluniavam, para desacreditá-lo. Veja, nenhuma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, um convertido, alguém que se entregou a Cristo, alguém que colocou a sua vida nas mãos de Jesus, em sã consciência faria algo desta forma. Veja, pessoas que são direcionadas pelo Espírito de Deus, e a palavra nos diz que o Espírito habita em nós, não pode, através da sua boca, dizer que algo que Jesus faz é de Satanás. Veja, diferente de você estar às vezes num culto, ver algo estranho, você falar, acho que isso não é de Deus. Ah, com certeza isso aí não é de Deus. Você está ali criando uma percepção, mas você não está desacreditando a Cristo. Você não está levando aquilo para a mão do diabo. Você está em dúvida, você está questionando. Muitas vezes nós não entendemos moveres de Deus, sinais e maravilhas. Muitas vezes, até mesmo alguns ensinamentos nos parecem heréticos. E aí nós olhamos e falamos, peraí, isso aí não tem nada a ver com aquilo que a gente lê na Bíblia. Ok. Agora, diferente de você ver uma pessoa ser curada em nome de Jesus Cristo e alguém falar, seja curado em nome de Jesus, levanta e anda, a pessoa levanta e anda, e aí você olhar e falar assim, isso aí é o diabo. Esse cara aí só faz as coisas em nome do diabo, porque Jesus Cristo tem parte com o diabo. É mais ou menos isso. Não estou falando de charlatanismo, dessas coisas que a gente já vê por aí na televisão, sensacionalismo evangélico, nada disso. Essas curas que os doentes são pagos para aparecer andando, nada disso. Nós estamos falando de algo de verdade. Entenda. Por que eu estou dando todos esses exemplos? Porque por inúmeras vezes já fui questionado sobre esse assunto. E as pessoas vêm com inúmeras dúvidas a respeito. Então eu quero dizer para você, se hoje você sente a necessidade de se aproximar de Deus, se você tem medo de ter perdido a tua salvação, se você acredita que em algum momento você falou algo que poderia dar a entender que você pecou contra o Espírito Santo, mas você não tem mais paz no seu coração, eu quero dizer para você uma coisa, e eu quero que você grave isso na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Preste atenção. Você não pecou contra o Espírito Santo. Como é que você pode ter certeza, pastor? Eu vou te dizer o porquê. Pessoas que pecaram contra o Espírito Santo, como, por exemplo, esses mestres da lei, elas não sentem remorso. Elas não sentem arrependimento, elas não sentem medo do que fizeram. Por quê? Porque elas já estão desprovidas da presença de Deus. Por que alguém que não se preocupa com Deus teria medo de perdê-lo? Por que alguém que não se preocupa com a palavra teria medo de se afastar dela? Por que alguém que não se preocupa com o agir do Espírito teria medo de se afastar do Espírito? Entende? O papel do diabo é te enganar. O papel do diabo é fazer você acreditar que pecou contra o Espírito Santo. E se ele consegue fazer isso e colocar esse medo na sua cabeça, na sua alma, você paralisa.
você começa a acreditar que não tem mais sentido viver, que não tem mais sentido ir para a igreja, que não tem mais sentido buscar a Deus, que Deus não ouve a tua oração, que agora você faz tudo em vão, que é perda de tempo. Olha só, veja a estratégia do inimigo em enganar as pessoas. Você é uma pedra preciosa para Deus. E se essa mensagem chegou até você hoje, é porque Deus tem um plano para você. Não duvide do que Deus tem para você. Não seja presa fácil do diabo. O conhecimento é o que te liberta da escravidão. Como que eu adquiro conhecimento, pastor? Por 2 caminhos: lendo a palavra e orando a Deus para que esclareça a palavra a você. Entenda, hoje você está sendo esclarecido da palavra, então não perca a oportunidade. Você que está há anos, há meses, há dias, sofrendo com medo de ter perdido a tua salvação, eu quero dizer para você, você não perdeu. E é tempo de você se levantar e buscar a Deus. Chegou a hora de você voltar para os caminhos de Deus e a culpa que você tem carregado, porque é um peso, um fardo que o diabo quer colocar nas tuas costas, vai acabar hoje esse tempo de sofrimento. Eu quero que você entenda claramente os princípios bíblicos. O que diz aqui o texto é: pessoas que claramente sabiam quem era Cristo, sabiam que ele era o Salvador, sabiam que ele foi enviado de Deus à terra, mas negavam perante as pessoas, ainda que o seu coração soubesse e a sua mente também soubesse da verdade. Negavam publicamente a essência e a natureza dele, santa, por conta de privilégios, por objetivos escusos, por política, enfim, por tudo aquilo que não interessa para Jesus. Entendem? Quando aqui os mestres da lei disseram assim, veja, olha que coisa interessante. Está possesso de Beelzebu, pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha que coisa mais pesada. Eles diziam que Jesus estava possesso por Beelzebu. Vejam, o tamanho da blasfêmia é algo completamente... Não é como você vê um falso profeta e falar, isso aí não é de Deus não, esse cara aí está fazendo coisa errada. Não é isso não. Eles colocaram no próprio Cristo. No próprio Cristo eles disseram que ele tinha o espírito de Beelzebu. Veja, o tamanho da blasfêmia. Obviamente, nem você, meu irmão, nem eu, nem ninguém, por todos os pecados que já cometemos, mas sabendo que Cristo é conosco, jamais falaríamos algo disso, dessa natureza. Então eu quero dizer para você, descansa o teu coração. Você que hoje ouve, e talvez você esteja em lágrimas agora, e o teu coração está contrito, e você está sentindo a presença do Espírito, eu quero dizer para você, hoje é dia de liberdade na tua vida. O pecado contra o Espírito Santo não está sobre você. Tenha plena certeza que aqueles que pecaram contra o Espírito Santo não têm a menor preocupação, grave isso, falarei pela 4ª vez, não tem a menor preocupação em se aproximar de Deus, a menor. Só se preocupa em se aproximar de Deus, estar próximo do Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, quem realmente se preocupa com Jesus. E quem o Espírito Santo está ali exortando para se aproximar. Amém? Então, se você passou meses, anos, dias sofrendo, mas agora entendeu, é por você que eu vou orar. Eu quero que você guarde esta oração e creia que Deus a ouviu. Senhor Deus amado, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo visite esta pessoa, visite este coração e toque nesta vida. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que tire este peso, este sofrimento de enganação. O diabo vem para tentar enganar, para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira, ele quer enganar as pessoas. Mas o Senhor é o Deus que vem e destrói as obras do diabo. Eu peço ao Senhor que dê entendimento, sabedoria e conhecimento para essa pessoa. Dê refrigério, paz e alegria
porque ele sabe que ele é de Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu sangue, purifica-o de todo pecado e livra-o de todo medo. Coloca sobre ele o teu amor e a tua graça e que o teu Espírito preencha esse coração para que ele nunca mais se afaste de ti. Porque o Senhor é o Deus que tira todo o medo. Escreve este nome no livro da vida e cuida desta pessoa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. E repita assim comigo, meu irmão e minha irmã. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Creio que sou propriedade tua e que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Coloco a minha vida inteira nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor não me abandona, nem me abandonará. Fortaleça-me e me abençoe. Em nome de Jesus, refaço a minha aliança contigo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Amém. Amém? Fique firme, Deus te abençoe, seja valente, nos acompanhe pelos podcasts, seja valente. Spotify, Deezer, Spreaker. Deus te abençoe. Forte abraço.